Capítulo 5 das informações classificadas em grau de sigilo. Seção 1 da classificação de informações quanto ao grau e prazo de sigilo. Artigo 25. São passíveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: inciso 1. Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Inciso 2. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país. Inciso 3. Prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais. Inciso 4. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Inciso 5. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Inciso 6. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Inciso 7. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, observado o disposto no inciso 2 do caput do artigo 6º. Inciso 8. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Inciso 9. Comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de infrações. Artigo 26. A informação em poder dos órgãos e entidades, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada no grau ultrasecreto, secreto ou reservado. Artigo 27. Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível considerados. Inciso 1. A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 2. O prazo máximo de classificação em grau de sigilo, ou o evento que defina seu termo final. Artigo 28. Os prazos máximos de classificação são os seguintes: inciso 1. Grau ultrasecreto, 25 anos. Inciso 2. Grau secreto, 15 anos. Inciso 3. Grau reservado, 5 anos. Parágrafo único. Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação. Artigo 29. As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente da República, Vice-Presidente e seus cônjuges e filhos serão classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. Artigo 30. A classificação de informação é de competência, inciso 1, no grau ultrasecreto das seguintes autoridades: a linha A, Presidente da República; a linha B, Vice-Presidente da República; a linha C, Ministros de Estado e autoridades com a mesma prerrogativa; a linha D, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; a linha E, chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Inciso 2. No grau secreto, das autoridades referidas no inciso 1 do caput dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 3. No grau reservado, das autoridades referidas nos incisos 1 e 2 do caput e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do grupo de direção e assessoramento superiores das nível DAS 101.5 ou superior, e seus equivalentes. Parágrafo 1º.
É vedada a delegação de competência de classificação nos graus de sigilo ultrasecreto ou secreto. Parágrafo 2º. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação no grau reservado a agente público que exerça a função de direção, comando ou chefia. Parágrafo 3º. É vedada a subdelegação da competência de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Os agentes públicos referidos no parágrafo 2º deverão dar ciência do ato de classificação à autoridade delegante, no prazo de 90 dias. Parágrafo 5º. A classificação da informação, no grau ultrasecreto, pelas autoridades previstas nas alíneas D e E do inciso 1 do caput, deverá ser ratificada pelo Ministro de Estado, no prazo de 30 dias. Parágrafo 6º. Enquanto não ratificada, a classificação de que trata o parágrafo 5º considera-se válida para todos os efeitos legais. Seção 2. Dos procedimentos para a classificação de informação. Artigo 31. A decisão de classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no termo de classificação de informação TCI, conforme o modelo contido no anexo e conterá o seguinte: Inciso 1. Código de indexação do documento. Inciso 2. Grau de sigilo. Inciso 3. Categoria na qual se encontra a informação. Inciso 4. Tipo de documento. Inciso 5. Data da produção do documento. Inciso 6. Indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação. Inciso 7. Razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 27. Inciso 8. Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, observados os limites previstos no artigo 28. Inciso 9. Data da classificação. Inciso 10. Identificação da autoridade que classificou a informação. Parágrafo 1º. O TCI seguirá anexo à informação. Parágrafo 2º. As informações previstas no inciso 7 do caput deverão ser mantidas no mesmo grau de sigilo que a informação classificada. Parágrafo 3º. A ratificação da classificação de que trata o parágrafo 5º do artigo 30 deverá ser registrada no TCI. Artigo 32. A autoridade ou outro agente público que classificar a informação no grau ultrasecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do TCI à comissão mista de reavaliação de informações no prazo de 30 dias, contado da decisão de classificação ou de ratificação. Artigo 23. Artigo 33. Na hipótese de documento que contenha informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao documento o tratamento do grau de sigilo mais elevado, ficando assegurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo. Artigo 34. Os órgãos e entidades poderão constituir comissão permanente de avaliação de documentos sigilosos, CEPADs, com as seguintes atribuições. Inciso 1. Opinar sobre informação produzida no âmbito de sua atuação, para fins de classificação em qualquer grau de sigilo. Inciso 2. Assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo. Inciso 3. Propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para a guarda permanente, observado o disposto na Lei 8.159. Inciso 4. Subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na internet. Seção 3. Da desclassificação e reavaliação
da informação classificada em grau de sigilo. Artigo 35. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução do sigilo. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, além do disposto no artigo 27, deverá ser observado, inciso 1, o prazo máximo de restrição de acesso à informação previsto no artigo 28. Inciso 2, o prazo máximo de 4 anos para revisão de ofício das informações classificadas no grau ultrasecreto ou secreto, previstos no inciso 1 do caput do artigo 47. Inciso 3, a permanência das razões de classificação. Inciso 4, a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da informação. Inciso 5, a peculiaridade das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.